O objetivo da aula de hoje é definir e calcular a área de uma superfície de revolução. Preste bem atenção, ó, o que eu estou dizendo. A área de uma superfície de revolução. Veja aqui, ó. Quando você observa aqui que o eixo das abscissas, está complicado esse aqui. Eixos das abscissas. E você pega aqui um segmento. Reta, tá? Segmento de reta com essa altura aqui igual. E você faz uma rotação do segmento, observe o que eu falei, uma rotação do segmento em torno desse eixo. O que é que você obtém? A casca do cilindro, né? A lateral de um cilindro, tá? Então você obtém aqui a lateral de um cilindro. Desculpe. Você obtém a lateral de um cilindro. E você sabe a área, né? Se você tem, se isso aqui é H é esse comprimento, tá? E você tem um raio R, que é essa medida de rotação. Vou colocar aqui, perdão. Tá? O raio R. Essa superfície de revolução não é um sólido. Essa aqui é S de superfície, tá? A área de S, você sabe qual é? É 2πr vezes H, né? Se você abrir essa casca de cilindro, você obtém um retângulo cuja base é 2πr e cuja altura é H. Tá? Base 2π ou o contrário. O importante é que é um retângulo. Tá bom? Agora veja. Qual é a superfície de revolução que você obtém? Tá? Olha. Pegar a superfície de revolução que você obtém se você gira um segmento. Não necessariamente horizontal, um segmento inclinado. Tá? Onde, digamos, essa medida aqui é R minúsculo, enquanto essa medida aqui é R maiúsculo, fazendo um ângulo de 90 graus. Você rotaciona esse segmento em torno desse eixo, que é o eixo das abscissas. Você obtém uma superfície de revolução. Que superfície de revolução é essa? A casca de um tronco de cone. Ok? Você obtém a casca de um tronco de cone. Você põe aqui, ó. Tá? Você tem a casca de um tronco, mais ou menos aqui, certo? Ele tem a casca de um tronco de cone. Muito bem dito por vocês. E qual é a área dessa casca de tronco de cone? Tá? Isso aqui você tem S de superfície, novamente,
E a pergunta é, qual a área, tá? Qual é a área? Isso aqui denota a área, tá? Módulo de S, tamanho de S, tá? A área. Qual é a área desse tronco de cone? Bem, se você abrir o tronco de cone, o que você obtém? Hã? Não, trapézio não. Não é um trapézio. Observe o seguinte, complete esse tronco de cone para um cone. Ou seja, complete aqui, vem aqui, tá? Complete aqui. Então, você completando, você tem um cone, tá? Se você completou até esse ponto, tá? Você tem um cone. Tá certo? Entendido? Essa medida aqui eu vou chamar de G, que é a geratriz do tronco de cone, a medida que vai daqui para cá. Se você concentre só na lateral, a lateral do tronco de cone. Você tem a lateral do tronco de cone e agora você completando, você tem a lateral do cone, que é uma superfície de revolução. Qual é a área do tronco de cone? Levando em consideração qual é a área da lateral, não é a área do tronco de cone, o tronco de cone tem volume, tá? Qual é a área da lateral do tronco de cone? Se você completa isso aqui para a lateral de um cone e abre esse cone, pega uma tesoura aqui, corta isso aqui e planifica, e dá para planificar a lateral desse tronco do cone, a lateral do cone, que figura você obtém? Que figura? Você obtém o quê? O quê? Fale alto que eu não ouvi. Um setor de circunferência, um setor circular. Um setor circunferência não, um setor circular. Você vai obter um setor circular. Quando você abre o cone, porque todas essas... Quem é a distância daqui para esse ponto? Quem é? É a mesma distância desse ponto para esse, não é? Então, ao abrir a lateral de um cone, você obtém um setor circular. Você obtém esse setor circular aqui, ó. Desenhadinho. Preto. Você obtém um setor circular. Exagerar, tá? Você obtém um setor circular. Esquece que oferece. E você tem correspondente a esse ponto está bem por aqui, digamos, tá? Então, a lateral do tronco de cone é essa região aqui, ó. Essa região aqui é a lateral do tronco de cone. É uma parte do setor circular, onde isso aqui, pegar, isso aqui é G, ó. Isso aqui é o G, aquela medida G, eu chamei. Tá, é o G, ó. Entendido? G. E vamos chamar esse tamanhozinho aqui de H. Tá? Esse tamanho daqui para cá. Quanto é que vale esse comprimento aqui? 2πr minúsculo. Certo? Esse tamanho aqui vale quanto? 2πr minúsculo. E quanto vale esse arco aqui? 2πr maiúsculo. E é óbvio que para o mesmo ângulo, a medida do arco é diretamente proporcional à medida do raio. Tá certo? Então, chamemos de H, seja Hzão igual a Hzinho mais G. Ou seja, quem é Hzão? Quem é? Esse raio total. Tá bom? Ok? Então, tem-se o seguinte. Tem-se
seguinte coisa. O 2πr grande, está para Hzão, quer dizer, o comprimento do arco está para o raio, certo? O 2πrzão está para Hzão, assim como o quê? 2πrzinho está para Hzinho. Ou seja, cancelo 2π com 2π, Rzão sobre Hzão é igual a Rzinho sobre Hzinho. Isto é, Rzão vezes Hzinho é quem? É Rzinho vezes Hzão. Grave isso, tá? Daí, porque repare, eu quero calcular a área de S em função de G, de R pequeno e de R grande, somente. E eu consigo por causa dessa relação. Pelo seguinte, ó, tens daí, quem é a área de S? A área de S, a área do setor. Olha, a área de S é a área do setor total maior menos a área do setor menor. Qual é a área de um setor? 2 é a medida do arco vezes o raio dividido por 2. Então, a área do setor maior é 2π Rzão, que é o arco, vezes o raio, que é Hzão, tá? Dividido por 2, menos a área desse aqui. Qual é a área desse? Mesma coisa. A medida do arco, que é 2πr, vezes Hzinho sobre 2. Ou seja, isso aqui é o quê? Fica o quanto? Fica π Rzão Hzão menos π Rzinho Hzinho. Não aparece G, não é? Mas vai aparecer, sabe por quê? Porque isso aqui é igual a... Olha aqui, ó. É π Rzão Hzão, tá certo? Menos π Rzão Hzinho, não é? Tá? Entendido? Entendido aqui, mais π Rzinho Hzão menos π Rzinho Hzinho. Esses dois são iguais, não são? Por que que são iguais? Porque Rzão Hzinho é igual a Rzinho Hzão. Então isso aqui cancela com esse. Todos entenderam? Só que aqui eu tenho π, coloco o Rzão em evidência. Fica Rzão vezes o quê? Hzão menos Hzinho. Quem é Hzão menos Hzinho? G. Tá? Mais o quê? π Rzinho, mesma coisa. Hzão menos Hzinho. Ou seja, isso é π Rzão vezes a geratriz mais π Rzinho vezes a geratriz. Isso aqui eu ainda posso escrever como sendo 2π vezes o quê? Coloca o... Se você coloca... Vamos com calma. Você coloca π em evidência e G em evidência. Fica π vezes o quê? Rzão mais Rzinho vezes G. Que você ainda pode escrever como sendo 2π vezes Rzão mais Rzinho sobre 2 vezes G. Ou seja, isso é 2π vezes o raio médio vezes a geratriz. Onde, só para explicitar, onde o raio médio é a média aritmética dos dois raios. Então a área da lateral do tronco do cone, que tem G como geratriz,
é 2π vezes o raio médio, vezes a geratriz. É como se eu, abrindo o tronco de cone, eu formasse um retângulo cuja altura é G e cuja base é 2π vezes o raio médio. Tá? Mas não é. É uma parte do setor. Você consegue vislumbrar isso, tá certo? Da forma. Ou seja, isso aqui é a área de um retângulo. Que retângulo? Um retângulo cuja base é 2π vezes o raio médio e a altura é a geratriz. É a área desse retângulo. Mas não é. E também é a área de quem? Da área lateral do tronco de cone. Tá? Da área da lateral do tronco de cone. Isso vai me dar uma fórmula para calcular a área da superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de uma função não negativa em torno do eixo das abscissas, desde que ela satisfaça certas condições. As condições são o seguinte, vou colocar aqui. Vamos à forma. Então, ó, sejam A e B números reais, com A menor do que B, F uma função de classe C1, uma função de classe C1, no intervalo fechado AB, com f de x maior que ou igual a zero, para todo x pertencente a B, tá? E S, a superfície de revolução, superfície de revolução obtida, tá? Pela rotação do gráfico de F restrita a B, que é o segmento de gráfico. Aula passada, vocês aprenderam como se calcula o comprimento desse gráfico. Tá? Nessa aula, você vai entender como é que se calcula a área da superfície de revolução S obtida pela rotação do gráfico de F ao longo do intervalo fechado AB em torno do eixo das abscissas, Quem é o eixo das abscissas? É o eixo de equação x igual a zero, não. Y igual a zero. Eu sempre confundo, tá? E vocês me corrigem. Y igual a zero. Ok? Então, ó. Então, olha a situação. Vou esboçar aqui a situação. Você tem aqui, ó, o eixo das abscissas. Aí você tem o intervalo AB, ok? E eu vou pegar, para facilitar a minha vida, eu vou pegar uma partição só com 3 subintervalos. Vai igual a x0. Partição. Vou pegar a partição e vou fazer e farei a norma da partição tender a zero, tá?
Isto é, pegar uma partição tão fina quanto se deseja. Observe, ó. Você tem aqui a função. Só a função f restrita ao intervalo fechado AB. Correspondente a A, você tem um ponto aqui, que é o ponto quê? x0, f de x0. Aqui você tem um ponto, que é o ponto quê? x1f de x1. Aqui você tem um ponto correspondente, que é o ponto x2 f de x2. E aqui você tem o ponto x3 f de x3.